É um passo para a nossa totalidade, para a nossa autoaceitação. E esse conto, esse mini capítulo com 3 histórias. E eu vou começar a falar quando a Prímula abrir aqui a câmera dela. Que deve estar com a internet ruim também. Até a internet hoje eu achei que a minha internet ia não funcionar. E aí ela resolveu funcionar. Só vamos esperar a Prímula e a gente começa. Mas eu já vou perguntando assim, Renata que quase desistiu, Ju, Beca que conseguiu sair do computador do trabalho para entrar, porque uma hora falou assim, ai meu Deus, ela não vai conseguir ser liberada. Até eu achei que não ia. Sabe quando você tá assim, eu estava ansiosa muito para isso, mas por um segundo eu achei assim, cara, não posso deixar que o universo, esses atravessamentos me impeçam de ir, assim. Aí eu corri muito, agora dei banho, todo mundo tomei banho correndo. Aí quando eu entrei, eu falei, que felicidade, deu certo. Que bom. Não, essas coisas são assim. Prímula, meu amor, que bom que você chegou. Oi, boa noite, mulheres. Oi, Nice. Pamela, muito bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite, todo mundo. Então, agora, eu acho que somos só nós. Várias mulheres não puderam vir. A energia desse encontro vai ser diferente, está sendo diferente. Esse é um capítulo do meio do livro que é muito pequeno, diferente de todos os outros, mas ele precisa ser abordado, precisa ser olhado, e ele trabalha com muitas estruturas densas. Eu acho que é por isso que ela nem entra tão profundamente, mas ele é um resgate. E primeiro eu vou perguntar para vocês se vocês sonharam. Se a energia assim, dos sonhos apareceram na vida de vocês. Ó, a Mariana está entrando, achei que ela não vinha. Deixa ela entrar. Mari, bem-vinda, boa noite. Oi, Inice, boa noite. Eu falei que eu tô sem câmera porque a internet aqui tá meio instável, tá? Não, Mas tá tô ótimo. aqui, tô ouvindo. Tá ótimo, seja bem-vinda. Expliquei que esse é um capítulo que é do meio do livro. Ele é um capítulo de transição. E é um capítulo que ele começa a mudar muito nós, assim, quem está acompanhando desde o começo, é um livro iniciador, cada capítulo é uma iniciação, e essa iniciação sobre a sexualidade sagrada, ela é um passo muito forte na totalidade de nós mulheres, principalmente na desconstrução do que a gente acha que é o ser mulher, para o feminino total, né? Quando a gente para de ter medo de certas coisas que a gente costuma achar sujo e obsceno. A energia das deusas sujas que estão, né? Toda vez que a gente trabalha com arquétipo, a energia ela aparece. Então, por isso que eu perguntei como vocês andaram sonhando, né? Eu tive sonhos assim bem obscenos. Todos os tipos de sonhos obscenos eu tive. Sonhos estranhos, sonhos sexuais, sonhos de ver coisas obscenas. Então, assim, quando a gente abre um grupo, a gente cria um campo e a gente começa a ser trabalhado mesmo que sem saber que a gente está trabalhado, as coisas vão vindo para as nossas vidas. Esse vai ser um grupo diferente, eu não vou falar muito, eu vou fazer uma curta descrição das deusas sujas e vou contar um pouco e a gente vai fazer uma coisa assim rápida e vai encerrar, porque elas já estão entre nós, elas já estão conosco e elas estão berrando assim, visceralmente. A recuperação do cio e uma sexualidade sagrada. Para a gente falar da sexualidade sagrada, a gente primeiro precisa desconstruir tudo que a gente acha que é sexual.
patriarcado colocou o sexual como o pornô. O pornô não é sexual. E nem tudo, não vou trazer outros conhecimentos, mas assim, leiam Osho, e depois eu posso passar alguns livros do Osho que fala do Tantra. E o Tantra tudo é sexo e nada é sexo. Tudo é sexual, é energia da criatividade, né? E ela vai falar exatamente do que o Osho fala. Transbordante da energia em certas horas, submissas em outras. Os nossos ciclos naturais e nutritivos. Esse é o ser curioso, gregário, transbordante de energia em certas horas e submissos em outras. Um ser que é sensível a estímulos que envolvam os sentidos, a música, o movimento, o alimento, a bebida, a paz, o silêncio, a beleza e a escuridão. Esse é o aspecto da mulher que tem um cio. Não um cio voltado exclusivamente para a relação sexual, mas uma espécie de fogo interior, cuja chama cresce e depois abaixa em ciclos. A partir da energia liberada nesse nível, a mulher age como lhe convém. O cio da mulher não é um estado de excitação sexual, mas um estado de intensa consciência sensorial, que inclui sua sexualidade, sem se limitar a ela. Daí a gente já começa intensa consciência sensorial. Como a gente vai viver intensa consciência sensorial se a gente é acostumado a nos castrar e nos censurar? Então, a gente tem que primeiro, para desconstruir, porque o que vai falar desse mini capítulo, que é muito forte, desconstrução do que é sensorial, ou melhor, reconstrução do que é o sensorial. O Melzinho, que foi bebê, como é que se fala? Melzinho na chupeta para a gente, né, para trazer uma doçura, não tem a ver com as deusas sujas, mas tem a ver com o resgate dessa intensa consciência sensorial e do prazer, porque a gente tem o dor em ter prazer, e se dar prazer, e se permitir o prazer, e se permitir gozar do prazer, e entender que a gente goza sem ser só na cama, sem ser no pornozão lá do tete-a-tete, do vamos ver, e eu vou falar umas coisas mais obscenas e mais pessoais, né? Porque a gente está falando de sexualidade, e quem mais das nossas irmãs para a gente trazer a questão sexual, né? Então, trazer essa intensa consciência sensorial, às vezes é quando a gente está andando na rua e aí você vê uma tortelete vermelha, aquela tortelete vermelha te dá um desejo sexual, né? O prazer também a partir do paladar, o prazer a partir do olfato, da música, a mulher desperta que a Clarissa Pinkola vai querer trazer, que vai vir desses prazeres. E aí aqui fala também, né, acerca dos usos e abusos da natureza sensorial feminina e sobre como a mulher e outras pessoas atiçam o fogo à revelia dos seus ritmos naturais ou tentam extingui-lo por completo. Então, às vezes, a gente atiça sem querer atiçar o nosso fogo interno, porque a gente não está respeitando o nosso ciclo, o nosso sentimento e o nosso ritmo, ou a gente vai lá e apaga o nosso fogo. Que é a mesma coisa que a menina dos sapatos vermelhos, quando ela tinha o fogo no sapato, que aquele era o brilho dela, e aí ela foi apagado daquele fogo, ou quando a gente pega a caixinha de fósforos e a gente apaga o nosso fogo, é a mesma questão aqui. Aí ela vai entrar na questão do chamado de obsceno sagrado, não na acepção de que damos hoje em dia ao termo, mas o significado de uma sabedoria sexual, de uma certa forma bem-humorada. O culto das deusas que era voltado para uma sexualidade feminina irreverente. Longe de serem depreciativos, eles se dedicavam a ilustrar partes do inconsciente que ainda hoje permanecem misteriosas e, em grande parte, desconhecidas. As deusas sujas foram renegadas. A Grécia, né? Eu estava até na perfumaria ancestral, tem uma hora que a Palmira Margarida vai falar sobre todas as deusas, e ela começa a falar assim, eu vou falar do básico, Afrodite.
Todo mundo ama Afrodite, porque acha que o sexual é Afrodite. Mas Afrodite já vem do patriarcado da Grécia, que é quando a deusa ela começa a ter um padrão de beleza, e as deusas primordiais, as deusas sujas, elas eram do nosso padrão feias. E elas eram muito poderosas do que a Afrodite, que é só a boazinha, que seduz, ela é uma mulher livre e que começam a deturpar, né? Que é quase uma puta. Uma mulher livre é uma puta. Mas ela sabe gozar, ela gosta de gozar, mas ela é a deusa da beleza. Então, isso é uma justificativa patriarcal para colocar uma deusa que a gente aceita mais que as deusas sujas, as deusas renegadas, que o patriarcado tentou, através até das palavras que ela vai falar, né? Dirt, que é sujeira do inglês, dirty words, palavrão, que são deusas que vêm do palavrão, e obscene, que são deusas que vêm do obsceno, feitiçaria. Então, o patriarcado tenta sujar essas deusas, essa egrégora de mulheres poderosíssimas, que são as deusas primordiais, e são deusas que trazem reverência e irreverência para os nossos corpos. Quando a gente vai estudar as deusas primordiais, que são as primeiras deusas, Senhora das Feras era uma deusa gorda que comandava os animais, e ela era a deusa mais cultuada, foi a primeira deusa que encontraram. Lilith, que vem de Star, que é lá de... Meu Deus, me fugiu a palavra, antes dos hebraicos, e os hebraicos pegaram Lilith como uma demônia, que é essa mulher aqui, se recusa a deitar embaixo de Adão. Então, essa é conhecida por causa da Igreja Católica. Sheila Najig, ela é uma deusa que é... Deixa eu abrir aqui o livrinho, eu não sei de cabeça tudo. Ela é uma deusa que ela é uma senhora ancestral, que ela abre a sua pepeca e dela saem as ideias, a criatividade, a criação. Espera aí. Não está falando aqui da onde é a Sheila Najig, mas ela é a deusa da criação, ela abre a sua ione, ela tem um poder de dar a luz, de dar a morte, e ela é desafiadora, ela tem direito de toda mulher e deve reclamá-la. É uma deusa muito poderosa. O Zumi, que fala obscenidades para Amaterasu, são essas energias que a gente está trazendo aqui hoje. Ela mostra o peito, ela parece a nossa Balbo, que não tem no oráculo das deusas, que é a deusa do ventre que fala, que traz Deméter de volta da depressão. Então, essas deusas foram colocadas de lado e são ditas como obscenas, porque elas são muito poderosas. Porque uma mulher, para ser muito poderosa, ela tem que se assumir do jeito que ela é, com as suas curvas, com o seu corpo. Sheila Najig abre a sua vulva. Lilith não deita embaixo de um homem. O Zumi fala atrocidades, porque ela tem o poder para falar atrocidades. E isso, eu amo Afrodite, eu amo estar no estado Afrodite, mas eu amo estar no estado dessas deusas, porque essas deusas me empoderam e muito mais que me empoderar, elas me colocam, às vezes, no meu lugar, no meu lugar de criação, no meu lugar de humildade, no meu lugar de desconstrução, no meu lugar de não autoimportância, sabe? No meu lugar. E aí o que a gente precisa lembrar, o obsceno desse lugar das deusas sujas não é vulgar. E eu peço que vocês pensem em vocês, né? O obsceno de vocês, os desejos de vocês, as vontades, os corpos, jamais será vulgar. A gente precisa se aceitar na nossa totalidade e desconstruir o bonzinho que tentaram, né, nos colocar, né, como mulheres boazinhas, belas e recatadas e do lar, para a gente desconstruir isso, que a mulher boazinha é a mulher que aceita, é a mulher pudica, é a mulher que vai evitar tocar uma siririca, que vai evitar de se tocar, que vai fugir do próprio orgasmo. Então, ela não fala disso nesse lugar
mas ela fala disso. Há alguns anos, quando comecei a contar histórias das deusas sujas, as mulheres sorriam e depois riam ao ouvir os feitos das mulheres, tanto verdadeiras quanto mitológicas, que haviam usado sua sexualidade, sua sensualidade para transmitir uma ideia, para amenizar a tristeza, provocar o riso e, desse modo, corrigir algo que tivesse desencaminhado. Então, e também tem essa história das deusas sujas, desse lugar do riso, dessa alegria que elas colocam, de como tem um lugar comum cultural, né? Todas as mulheres têm tudo igual, o corpo é igual, o lugar, a pepeca, o peito, e ela vai trazer esse lugar de igualdade, né, entre nós, dos nossos corpos. E aí tem uma coisa maravilhosa, que quando eu comecei a trabalhar esse capítulo, logo me veio o Zumi, que é a deusa do riso. E eu tenho uma história maravilhosa que depois eu conto com a Uzumi, assim que eu aprendi a conhecê-la melhor. Para a gente tirar a boa educação é a rigidez é a falta da flexibilidade do ar, a gente fecha seu corpo. Boa noite, Raik, meu amor, que bom te ver. Boa noite, tudo bem? Estamos Ai, falando... que bom que você veio! Pois é, amiga, consegui. Estamos falando das deusas sujas, do poder dessas mulheres que foram deusas excluídas por ser Uzumi, deusas da obscenidade, dos corpos, da abertura sexual, Sheila Najig, as deusas que dão medo, que ninguém quer trabalhar. Quando uma mulher tira Lilith, eu vou fechar seu microfone aqui, tá, Raik? Quando uma mulher, se você quiser perguntar uma coisa, a gente abre. Quando uma mulher tira Lilith num jogo, às vezes ela tem muito medo, porque ela tem medo do poder pessoal dela. É muito mais fácil você domar uma Afrodite, às vezes, uma mulher que tem, do que uma Lilith que é impulsiva e fala, eu estou sentindo, eu vou fazer. Às vezes, a cura para o vitimismo, a cura para uma depressão é você assumir o seu poder pessoal. Sheila Najig, as mulheres têm pavor de tirar essa velha que se abre, ela não tem medo de mostrar suas vísceras pela sua vagina, pela sua ione. O Zumi, muitas mulheres têm medo de tirar porque ela é uma deusa estranha, ela não é belíssima. Ela é uma deusa que fala obscenidades e ri. E aí a gente precisa desconstruir a boa educação se nós quisermos sermos mulheres totais. A boa educação, ela é rigidez, a boa educação, ela não abre, não expande nosso corpo, porque a gente, às vezes, fica rígido, travado, censurado. Muitas mulheres, posso falar por mim mesma, eu tive uma educação talvez bastante rígida, e por isso, hoje em dia, eu faço um grupo de leitura desse livro. Eu, por exemplo, ninguém me ensinou onde era a minha vulva, onde era que entrava um pênis na minha pepeca. Ninguém me ensinou que poderia botar um dedo, porque era feio, se masturbar. Então, assim, a boa educação não permite nem que a gente conheça o nosso próprio corpo e aonde é o nosso lugar de orgasmo. A boa educação, ela traz esse lugar de fechar. E o que a gente precisa como mulher mesmo, né? Desconstruindo o que é o feminino, às vezes a gente vai precisar olhar. Então, assim, esse grupo, obviamente, eu já participei de grupos onde as mulheres dançavam nuas e tinha toda uma coisa. Mas eu peço que vocês olhem as pepecas de vocês no espelho, se conheçam, se toquem, gozem, sabe? Se namorem, porque é muito importante e é empoderamento a gente gozar. E, principalmente, né, lá nas deusas primordiais, eram achados falos nas bonecas, que eu até falei da Vênus de Wallerhoff, que eu esqueci, não sei falar essa palavra, Renata sabe, que as mulheres mesmo enfiavam esses falos para se dar alto prazer em si. Então, o alto prazer e conhecer o próprio corpo e não ter medo dele e olhar faz parte de você desconstruir a boa educação para se aproximar da mulher selvagem.
Voltamos aqui à minha rainha Baba Yaga, que é quem nós não queremos ser, mas queremos chegar um pouco perto dessa liberdade de ser. Para rir, você precisa ser capaz de soltar o ar e inspirar de novo rapidamente. Sabemos, a partir da cinesiologia e de terapias do corpo, como a Hakomi, que respirar significa conhecer nossas emoções, que quando queremos parar de sentir, interrompemos a respiração, prendendo-a. No riso, a mulher pode começar a respirar de verdade, e ao fazê-lo, ela talvez comece a ter sentimentos censurados. Em alguns casos, curas para os sentimentos, como, por exemplo, a liberação de lágrimas contidas ou de lembranças esquecidas, ou ainda a destruição das amarras que prendiam a personalidade sensual. Então, assim, as amarras que prendem a personalidade sensual são as amarras que colocam a gente como essa mulher boazinha. E eu vou perguntar para vocês, vocês têm rido bastante ultimamente? Aquela gargalhada que dói a barriga? Como é importante a gente, às vezes, se encontrar com as nossas amigas e dar aquela gargalhada que dói a barriga e trazer a gargalhada para a nossa vida. Eu estava até conversando com umas pessoas que estavam falando das piadas, que as pessoas hoje em dia têm medo de falar piadas, por ter medo de preconceito. Bom, existe muita piada boa, mas como eu sinto falta de quando eu era criança e contavam umas gargalhadas, uma piada, e eu ria até minha barriga doer de chorar. E como isso é importante. Soltar o que está muito preso. O riso faz dissipar a melancolia. Ele traz ao corpo uma espécie de humor, pertencente não ao intelecto, mas ao próprio corpo. O riso, ele é uma expressão do corpo, ele sai do intelecto. Então, quando você ri uma coisa de verdade, ele sai do intelecto e ele vai para o próprio corpo. E a gente precisa assim, entender, assim, a gente anda com amarras, às vezes, que a gente precisa desconstruir até as máscaras e tudo, para começar a soltar o riso. Tem, né, a Carol Teixeira, que vai fazer o Tantra, faz o Tantra, né, a rainha do Tantra, a Tântrica. A gente vai fazer uma coisa parecida aqui hoje. Só estou dando spoiler. Aí ela vai trazer a Balbo, a deusa do ventre. Eu acho que eu tenho uma queda pelas deusas que são sujas. Porque a deusa que eu acho que eu gosto de várias iguais, mas eu tenho um amor especial por Sheila Najib, assim como eu tenho pela Balbo, a deusa do ventre. Há uma expressão muito forte que diz: disse entre as pernas. Ela fala do meio das pernas. Essas pequenas histórias do meio das pernas são encontradas em todo o mundo. Uma delas é a história da Balbo, uma deusa da Grécia Antiga, chamada da deusa da obscenidade. Ela tem nomes mais antigos, como, por exemplo, Lambe, e aparentemente os gregos a adotaram de culturas muito mais antigas. Sempre soube deusas selvagens arquetípicas da sexualidade sagrada, da fertilidade, da vida, morte e vida, desde o início dos tempos. Todas aqui eu vi na história da Balbo. Alguém não leu? Senão eu vou ler rapidamente. Raik não leu. Balbo. Deméter, a mãe terra, tinha uma linda filha chamada Perséfone, que estava um dia brincando ao ar livre. Perséfone encontrou por acaso uma flor de rara beleza e estendeu os dedos para tocar o seu lindo cálice. De repente, a terra começou a tremer e uma gigantesca fenda se abriu em zigue-zague. Das profundezas da terra chegou Hades, o deus do inferno. Ele chegou alto e majestoso numa biga negra puxada por 4 cavalos de cor de fantasmas. Hades apanhou Perséfone, levando para sua biga. Em meio a uma confusão de véus e sandálias,
Ele guiou então seus cavalos cada vez mais para dentro da terra. Os gritos de Perséfone foram ficando cada vez mais fracos à medida que a fenda foi se fechando, como se nada tivesse acontecido por toda a terra. Abateu um silêncio e o perfume de flores esmagadas. E a voz da donzela a gritar ecoou nas pedras das montanhas e borbulhou num lamento vindo do fundo do mar. Deméter ouviu os gritos das pedras. Ela ouviu também o choro das águas. Arrancou então a grinalda dos seus cabelos imortais. Deixou cair de cada ombro seus véus escuros e saiu a sobrevoar a terra como uma ave enorme procurando, chamando por sua filha. Naquela noite, uma velha à frente de uma gruta comentou com suas irmãs que havia ouvido 3 gritos naquele dia. O de uma voz jovem que gritava de pavor. O outro que implorava ajuda e o terceiro, o de uma mãe que chorava. Não se via Perséfone em parte alguma, e assim começou a procura longa e enlouquecida de Deméter por sua filha querida. Deméter esbravejava, chorava, gritava, fazia perguntas, procurava debaixo, dentro e em cima de todos os acidentes geográficos. Implorava por misericórdia, implorava pela morte, mas não conseguia encontrar sua filha amada. Assim, ela, que havia gerado o crescimento perpétuo de tudo, amaldiçoou todos os campos férteis do mundo, gritando na sua dor. Morram, morram, morram! Em decorrência da maldição de Deméter, nenhuma criança poderia nascer, nenhum trigo poderia crescer para se fazer pão, nenhuma flor para as festas, nenhum ramo para os mortos. Tudo ficou murcho e esgotado na terra crestada e nos seios secos. A própria Deméter não mais se banhava. Seus mantos estavam encharcados de lama, seus cabelos pendiam em cachos imundos. Muito embora a dor no seu coração fosse tremenda, ela não se entregava. Depois de muita investigação, de muitos pedidos e de muitos incidentes, tudo levando a nada, ela afinal perdeu as forças ao lado de um poço, numa aldeia onde não era conhecida. E quando recostou seu corpo dolorido na pedra fresca do poço, chegou por ali uma mulher, ou melhor, uma espécie de mulher. Essa mulher chegou dançando até Deméter, balançando os quadris, de um jeito que sugeria a relação sexual, e balançando os seios nessa sua pequena dança. E quando Deméter a viu, não pôde deixar de sorrir um pouco. A fêmea que dançava era realmente mágica, pois não tinha nenhum tipo de cabeça, seus mamilos eram seus olhos e sua vulva era sua boca. Foi com essa boquinha que ela começou a regalar Deméter com algumas piadas picantes e engraçadas. Deméter começou a sorrir, depois deu um risinho abafado e em seguida uma boa gargalhada. Juntas, as duas mulheres riram, a pequena deusa do ventre, Balbo, e a poderosa deusa da mãe terra, Deméter. E foi exatamente esse riso que tirou Deméter da sua depressão e lhe deu energia para prosseguir na sua busca pela sua filha, que acabou em sucesso, com a ajuda de Balbo, da velha Hecaté e do sol Hélios. Restituíram Perséfone à sua mãe. O mundo, a terra e o ventre das mulheres voltaram a vicejar. E aí, essa deusa que ela fala, né? Que é uma das deusas preferidas dela, também, da Clarissa Píncola, que tem, sem dúvida, como origem as deusas do ventre do período neolítico, que são misteriosas figuras sem cabeça e, às vezes, sem pés e sem braços. É insignificante chamá-las de figuras de fertilidade, porque elas são muito mais do que isso. Elas são talismãs da conversa da mulher. Vocês sabem aquele tipo de conversa que as mulheres nunca mesmo teriam em frente de um homem, a não ser que fosse sobre circunstâncias raras? Esse tipo de conversa é o que a Balbo fala. E esse tipo de conversa é o que a gente precisa trazer para a nossa vida.
Elas representam sensibilidades, expressões exclusivas em todo o mundo. Os seios, o que é sentido dentro desses bichinhos sensíveis, os lábios da vulva, nos quais a mulher tem sensações que outros podem imaginar, mas que só ela sabe, e a gargalhada, que é um dos melhores remédios que a mulher pode ter. Então, e aí ela vai falar também, né, da importância da Balbo como, primeiro, como a obscenidade e como a sexualidade, como o riso salva uma pessoa da depressão, como essa puxada, esse gatilho, essa mulher que trouxe o vulgar, que trouxe o corpo e que vai aparecer em várias figuras, inclusive, hoje, por acaso, eu vou trazer uma oração que vem de uma figura dessas mulheres indígenas, que eu tinha esquecido dela, e é bom que nunca me deixam esquecer as coisas. Eu achei o texto hoje, que eu fiquei repetindo ele sem saber de onde ele vinha durante o mês. Então, tudo tem a sua hora. E essas histórias ativam a libido. Elas acendem o fogo do interesse da mulher pela vida. Do ventre à gargalhada são os que procuramos. Lembrem de quando vocês eram crianças e a curiosidade de vocês pelas histórias sexuais. E que eram engraçadas, e que a gente às vezes ouvia. Ela vai trazer isso também. Balbo tem outro aspecto, ela vê com os mamilos. Uma mulher que está com sua consciência sensorial intensa, o corpo é consciente, a pele é o nosso maior órgão, os mamilos são órgãos que sentem, né, aquelas mulheres que falam que mudança de tempo, o mamilo fica duro, a intuição, o mamilo, tem mulheres que falam sobre os seus mamilos, as coisas. Ver com os mamilos é, sem dúvida, uma qualidade sensorial. Os mamilos são órgãos psíquicos, sensíveis à temperatura, ao medo, à raiva, ao barulho. Eles são órgãos dos sentidos tanto quanto os olhos na cabeça. Então, a importância de ver com os mamilos é estar consciente do seu próprio corpo. Uma mulher que é completa, total, ela está consciente do seu próprio corpo. Não adianta a gente falar de espiritualidade se a gente não está consciente do nosso próprio corpo. É espiritual. Juju, não dorme. Juju, não dorme. Esteja consciente do seu próprio corpo. Aí a segunda história é o Coyote Dick, que ela vai falar de qual seria o tipo de história que a Balbo teria contado. Então, ela estava lá com algum amigo índio e a mulher, que ela ficou amiga, queria contar a história para ela, o marido não contou até o final. E ela começa a pedir histórias da região. E aí o Old Red olha para a mulher e vai falar, vou falar a história do Coyote Dick. Dick é pau. Então, é o pau do coiote. E o coiote é uma figura emblemática no xamanismo, no Caminho Vermelho, porque ele traz o senso de humor, ele é a própria risada. Então, eu achei incrível. E hoje eu vou trazer também a energia do coiote. É a própria desconstrução. A risada e a sexualidade, ela vem no lugar da desconstrução. Então, parem as máquinas, né? Trazer já uma coisa. Se a gente, às vezes, se acha extremamente iluminado, que o feminino é primoroso, sem sexualidade, a gente não vai para o lugar espiritual. Se a gente nega o nosso sexo, nosso tesão, nosso desejo, a gente não vai para esse lugar. Então, o coiote é a alegria do riso, ele vem para esse lugar. E aí ela vai falar a história do Coyote Dick. Era uma vez Coyote Dick. E ele era tanto a criatura mais esperta quanto a mais tonta que jamais poderia esperar encontrar. Ele estava sempre querendo comer alguma coisa, sempre trapaceando, e as pessoas para conseguir o que ele bem queria. Em qualquer hora e em qualquer outra hora estava dormindo. Bem, um dia Coyote Dick estava dormindo, seu pênis ficou realmente entediado e resolveu abandonar.
Coyote Dick para viver sozinho uma aventura. Foi assim que o Penny se soltou de Coyote Dick e saiu correndo pela estrada. Na realidade, ele pulava pela estrada fora, já que possuía só uma perna. E foi pulando e pulando, se divertindo até que saltou da estrada e entrou na floresta. Onde? Ah, não! Ele pulou direto numa moita de urtigas. Ai, gritou ele. Ai, 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 berrou ele. Socorro, socorro. O barulho dessa gritaria toda acordou o Coyote Dick. E quando ele estendeu a mão para dar partida no coração com a manivela, como de costume, viu que ela não estava mais lá. Coyote Dick saiu correndo pela estrada, segurando-se no meio das pernas e, afinal, encontrou seu pênis, passando pela maior dificuldade que se pudesse imaginar. Com grande delicadeza, Coyote Dick tirou seu pênis, aventureiro do meio das urtigas, acariciando, tranquilizou e devolveu ao seu lugar certo. Old Red, que é o índio, ria como um louco com acesso de tosse, olhos saltados e tudo mais. Essa é a história do velho Coyote Dick. Você se esqueceu de contar o final, repreendeu Willowdene. Que final? Já contei o final, resmungou Old Red. Você se esqueceu de contar para ela o verdadeiro final da história, seu porcaria. Ora, se você se lembra assim também, então conta você mesma. A campainha tocou e ele se levantou da cadeira desconjuntada. Willowdene olhou direto para mim e os seus olhos cintilavam. O final da história é a moral. Nesse instante, Balbo apoderou-se de Willowdene, pois ela começou a dar risinhos, a rir abertamente e, afinal, a gargalhar tanto, e até com as lágrimas, que levou 2 minutos para conseguir dizer as últimas 2 frases, já que repetia cada palavra 2 ou 3 vezes enquanto tentava recuperar o fôlego. A moral é que, mesmo depois de Coyote Dick sair do meio das urtigas, elas fizeram seu pau coçar feito louco para todo sempre. E é por isso que os homens estão sempre chegando perto das mulheres e querendo se esfregar nelas com aquele olhar de eu estou com uma coceira. Pois é, aquele pau universal está coçando desde a primeira vez que ele fugiu do dono. Não sei o que deu em mim, mas ficamos ali sentadas na cozinha rindo nos guinchos e batendo na mesa até praticamente perdemos o controle dos músculos. Depois a sensação me pareceu semelhante àquela de ter comido um bom pedaço de raiz forte. O sagrado e o sensual vivem muito próximos um do outro na psique, pois eles despertam nossa atenção por meio de uma sensação de assombro, não por alguma racionalização, mas pela vivência de alguma experiência física do corpo. Há algo que instantaneamente ou para sempre nos muda, nos sacode, nos leva ao ápice, abranda nossas rugas, nos dá um passo de dança, um assobio, uma verdadeira explosão de vida. O sagrado e o profano. Eu até estava lendo o livro do Mircea Eliade sobre o sagrado e o profano. E a importância, às vezes, dos ritos iniciáticos, das catarses, do profano. O carnaval é uma época profana, porque ele é, desde os princípios do tempo, uma data que muda, mas é uma festa profana pagã. Como o profano é importante, como a gente, mesmo abraçando a nossa vocação espiritual, vivendo no sagrado, a gente tem que tirar da idealização aquelas pessoas que acham que o sagrado não tem sexo. E aí a gente precisa tirar o sagrado da ideia de limpeza e de pureza. Por isso que todo mundo que vai fazer, né, idealiza o sagrado. Eu adoro aqueles memes. Como eu pensei que ia ser a minha busca espiritual e como ela verdadeiramente é. Ela é suja, ela é podre, ela é fundo do poço, ela é densa, ela estoura muitas coisas, ela traz à tona, porque você para de enxergar com véus de Maia. A gente trabalhou as águas claras, a gente entende os nossos desejos. Desejo, mente, coração, começa tudo a se equilibrar. Os tesões, as vontades. E a gente não tem que... A culpa, ela é cristã. Foi
Foi a igreja que colocou, e a igreja é patriarcal. Eu não sou contra a igreja, eu sou contra o patriarcado. De uma forma, de patriarcado diminui os nossos sentimentos, o patriarcado condena as mulheres por elas serem obscenas. Então, falar um pouco de sagrado, feminino, sexualidade, é a gente ter que desconstruir esses padrões, e a gente está vivendo num momento plural, onde a gente rompe fronteiras que foram impostas, então a gente não tem que ter culpa de nada. A gente tem que se aceitar, aceitar os nossos desejos, aceitar as nossas vontades, abraçá-las, vivê-las. A primeira vez que eu fui fazer um círculo de feminino, não foi a primeira vez que eu fui fazer um círculo de feminino, não. O primeiro círculo das anciãs que eu fui fazer, eu tive um sonho. E eu fiquei muito intrigada com esse sonho. E foi um sonho que eu vim entender muito tempo depois, mas quando eu falei para a facilitadora, ela riu. E eu sonhei que eu ficava com um tesão danado e queria me masturbar. E aí eu ia me masturbar e o meu clitóris fugia. E aí era quase como se no meu próprio sonho, e era um trabalho espiritual já esse sonho, entrava um zoom lá embaixo, e aí de repente eu conheci o meu clitóris e ele era tipo uma anciã com um capuz todo, um clitóris mesmo, com um capuz. E quando ele fugia, eu ficava sentindo cócegas. E esse é um sonho das deusas sujas. E por isso que eu falei, gente, é muito... Não é fácil falar, porque a gente precisa se desconstruir o que é para nós, desconstruir a mulher boazinha, desconstruir o que é sexualidade, desconstruir o que te dá tesão de verdade, né? Eu tive um atrito, né, no meu relacionamento, porque às vezes o homem ele acha que o tesão é uma coisa cama, e não é, e a gente precisa o tempo inteiro ser estimuladas, e tá tudo bem, né? É por isso que esse livro também é um grande facilitador de términos de casamentos. Porque tá tudo bem você não sentir mais tesão numa pessoa e depois se sentir numa outra, ou você se inspirar e se sentir livre para viver suas vontades, porque eu até também estava assistindo, adoro aquela menina, a Jojo, né? Um relacionamento, às vezes, a gente acha que um relacionamento que tem sucesso, ele é longo. Mas, na verdade, às vezes, um relacionamento de um dia é um relacionamento com mais sucesso, porque ele tem começo, meio, fim e resolução, né? Então, a gente, às vezes, tem uma ideia, que é uma ideia patriarcal, um casamento longo, né? E aí a gente não vive a nossa verdade, aquele desejo, aquela vontade. Então, a gente precisa abrir espaço e desconstruir a culpa, desconstruir o que foi, né, padronizado para a gente aceitar as nossas verdades, aceitar os nossos sentimentos, a pluralidade do que nos dá prazer, da pluralidade do que nos excita, né? Viver com esse estado de intensa consciência sensorial. E a intensa consciência sensorial, às vezes, ela vai trazer inspirações para a gente. Então, a gente entrar em contato com a nossa consciência sensorial, às vezes a gente... É muito engraçado também, né? Entender o nosso corpo, o nosso ritmo. Às vezes eu estou tão animada com alguma coisa que eu fico com muito tesão fazendo as coisas, que eu falo assim, gente do céu, estou com muito tesão. Mas é porque eu aceito também meu tesão, e ele não é só sexual. Desconstruir que a sexualidade é sexual, porque isso é patriarcal. E aí ela vai para a última história, que também é uma história da infância dela, uma viagem a Ruanda, que ela escuta quando ela tinha 12 anos, as matriarcas, as mulheres da família... Pode falar, Beca, pode abrir o microfone e falar. Não, é só uma coisa que está ressoando muito aqui para mim.
você falou sobre o riso, né? E aparece isso também em vários momentos, né, do capítulo. E uma coisa que ficou muito para mim foi tipo assim, as histórias eróticas que a gente conta para as amigas dos fracassos ou dos prazeres e que são as maiores gargalhadas. E há pouco tempo eu falei com a minha terapeuta sobre isso. Eu falei, cara, eu não aguento mais a pandemia porque eu quero encontrar com as minhas amigas para rir da cara delas, sabe? Eu quero rir das nossas histórias. E eu acho que isso é tão nutritivo porque, assim, a partir de um ato sexual, mas você evoca naquele ato, mesmo que ele tenha sido, às vezes, um fracasso, você evoca um riso que ele é, às vezes, mais potente sexualmente do que, de fato, aquela relação quando ela aconteceu na cama, na rua, sei lá onde que foi, no carro, sei lá. E o como que Leite ouvindo, né, falando que a sexualidade ela está em momentos até onde não há um ato sexual, né, e que há, na verdade, é isso, às vezes duas irmãs ali rindo de uma história sexual ou não, mas eu fico pensando, cara, eu e com algumas amigas a gente brinca assim, cara, vai nesse encontro, porque assim, o máximo que pode acontecer é a gente ter uma história para rir muito, sabe? Depois No você final. contar para a gente. Exatamente. E aí eu fiquei pensando muito assim, como é bom ter esse momento, né? E como que o riso ele é potente nesse lugar. E são as gargalhadas assim, que só de lembrar de um momento você já ri da cara da outra, né? Tipo, Gente, às muito vezes bom. você rir com as suas amigas é melhor do que sexo. Você ter esse seu momento para rir Porque é uma catarse também o riso, né? Quando eu estava lendo esse do Coyote Dick, eu ri porque quando ela narra esse momento de tipo. E aí ela ficou 2 minutos para falar as últimas duas frases porque ela não conseguia. E eu fiquei rindo, lembrando de momentos em que imaginando. você está tão eufórica rindo que você não consegue nem falar, você fica engasgado ali numa palavra. E eu falei, cara, só de visualizar isso, eu aqui falando já gera um entusiasmo, né, do riso. É muito bom. Já dá aquela bochechinha nervosinha. E aí eu vou contar a última história, que é as matriarcas da família dela, que eu adoro é quando ela conta a história das matriarcas da família dela, que leram uma notícia de jornal e riram muito, e depois ela pegou criança e foi ler, e isso ajudava ela a enfrentar as situações difíceis da vida dela. O general Eisenhower ia visitar suas tropas em Ruanda. Poderia ter sido Bornel, poderia ter sido o general MacArthur. O nome não significa muito para mim, os nomes não significavam muito para mim naquela época. O governador queria que todas as mulheres nativas se postassem ao longo da estrada de terra para dar vivas e acenarem boas-vindas a Eisenhower quando ele passasse no seu jipe. O único problema era que as mulheres nativas nunca usavam a roupa a não ser um colar de contas e às vezes um minúsculo cinto de correia. Não, isso não seria conveniente. Portanto, o governador chamou o chefe da tribo e falou do seu problema. Não se preocupe, disse o chefe. Se o governador conseguisse algumas dúzias de saias e blusas, ele se certificaria de que as mulheres se apresentariam vestidas nesse sentimento especial. E esses trajes o governador e os missionários da região conseguiram obter. No entanto, no dia do desfile, e apenas poucos minutos antes de Eisenhower descer pela longa estrada do seu jipe, descobriu-se que, apesar de todas as mulheres estarem usando obedientemente as saias, elas não haviam gostado das blusas e haviam deixado em casa, pois agora todas as mulheres estavam enfileiradas dos dois lados da estrada, com as saias, mas com o peito nu, e sem mais nenhuma roupa, nem mesmo a roupa de baixo. Ora, o governador ficou apoplético ao saber disso e convocou irado o chefe. Ele se assegurou que sua mulher havia conversado com ele, garantindo-lhe que as mulheres haviam concordado com o plano para cobrir os seios quando o general estivesse passando. Você tem certeza? Berrou o governador. Tenho toda a certeza, respondeu o chefe. Bem, não havia muito tempo para discutir,
E nós só podemos tentar adivinhar qual foi a reação do general Eisenhower quando viu seu jipe veio passando ruidoso e uma mulher de 6 nus atrás da outra levantavam graciosamente a frente da saia rodada e cobria o rosto com ela. Fiquei deitada debaixo da espreguiçadeira, abafando meu riso. Era a história mais tola que eu já havia ouvido. Era uma história maravilhosa, uma história excitante, mas por intuição eu sabia também que ela era ilícita. Por isso, guardei-a para mim por muitos e muitos anos. E, às vezes, em meio a situações difíceis, em épocas de tensão, e mesmo antes de fazer provas da faculdade, eu pensava nas mulheres de Ruanda, cobrindo os rostos com as saias e, sem dúvida, rindo por detrás delas. E eu ria e me sentia firme, forte, com os pés na terra. Esse, sem dúvida, é outro benefício das piadas e do riso compartilhado das mulheres. Tudo se torna um remédio para os tempos difíceis, um fortificante para mais tarde. É uma diversão boa, limpa, suja. Podemos imaginar o sexual e o irreverente como algo sagrado? Podemos, especialmente se atuam como medicamento? Jung observou que, se alguém procurava seu consultório queixando-se por um motivo sexual, o verdadeiro motivo muitas vezes era mais um problema do espírito e da alma. Quando uma pessoa relatava um problema de natureza espiritual, muitas vezes era, na realidade, um problema de ordem sexual. Nesse sentido, a sexualidade pode ser imaginada como um bálsamo para o espírito, sendo, portanto, sagrada. Quando o riso sexual é medicinal, ele é um riso sagrado. E quando que provoca o riso medicinal, é também sagrado. Quando o riso ajuda sem prejudicar, quando ele alivia, reorganiza, põe em ordem, reafirma a força e o poder. Esse é o riso que gera saúde. Quando o riso deixa as pessoas alegres por estarem vivas, felizes por estarem aqui, com maior consciência do amor, elevadas pelos eros, quando ele desfaz sua tristeza e isola a raiva, ele é sagrado. Quando eles se tornam maiores, melhores, mais generosos, mais sensíveis, ele é sagrado. No arquétipo da mulher selvagem, há muito espaço para a natureza das deusas sujas. Na natureza selvagem, o sagrado e o irreverente, o sagrado e o sexual não estão separados, mas vivem juntos como imagino um grupo de velhas esperando na estrada que nós apareçamos. Elas estão ali, na sua psique, esperando que você apareça, experimentando suas histórias umas com as outras e rindo como loucas. Então, quando vocês falarem, né, do espiritual e o sagrado e o profano, como é importante para uma mulher total, para a totalidade do nosso feminino, abraçar a nossa sexualidade, abraçar o que nos dá prazer, abraçar a nossa importância de realmente sentir prazer dos nossos corpos, de ter essa leveza. E da gente poder desconstruir o que a gente acha que é boa moça, ou desconstruir o que a gente acha que é bonito. Encontrem-se com as suas amigas, riam. Eu não quero falar, ai, a Anice é uma pervertida. Conheçam o corpo de vocês. Uma mulher que se toca é uma experiência sexual, conhecer o seu próprio corpo sozinha, rir do seu próprio corpo sozinha, saber o que você deseja e não se questionar e culpar, enfrentar isso, abraçar as deusas sujas. Somos lobas, e nessa coisa de somos lobas, nós simplesmente nos aceitamos e aceitamos a nossa natureza, que é cíclica, é mutável. E ela é belíssima do jeito que ela é. Os seres humanos têm 5 elementos que sufocam a capacidade de voar do espírito: a seriedade monolítica, a autoimportância, a falta de imaginação
e a tagarelice negativa da mente e o medo. Beta arco quebrado. Eu amo, tem os livros da Lynn Andrews, eu já falei dela aqui algumas vezes. A Lynn Andrews, ela tem duas índias que ela vai aprender o xamanismo com elas, e são duas mulheres sábias que falam muita coisa, soltam pum e riem, falam coisas às bobas. Isso é uma graça humana maravilhosa que a gente tem que se atentar. Eu desejo um dia ser essa mulher sábia que vai entrar nesse lugar. Então, agora a gente vai entrar para a nossa meditação. Quem quiser fazer um pipi. Vai ser uma meditação assim, ó, gente, um negócio bem assim. E eu vou explicar que abram-se os portões da gente estar com as deusas, né? Que são as deusas sujas. Uzumi, Sheila Najig, Lilith e Baba Yaga. Eu vou mandar no grupo, não vou tirar nem carta, porque são elas. Uzumi, teve uma vez que aconteceu uma história que eu vou contar, porque foi quando eu conheci a deusa Uzumi. Eu tirei a deusa Uzumi e eu acho que eu estava com alguma rigidez, né? E a gente, às vezes, quando a gente vai trabalhar no caminho da totalidade, que é um caminho espiritual, tudo vai acontecendo para a gente se trabalhar. E aí eu estava lá transando com meu ex-namorado e nunca tinha acontecido assim. Mas sabe quando você está de 4 e aí a sua pepeca começa a soltar pum e fazer barulhos? E eu estava com vergonha. Mas quando eu lembrei da Uzumi, eu comecei a gargalhar, que ele ficou assim, o que está acontecendo? Sem entender nada. E aquela gargalhada tomou. E aí eu entendi a lição da Uzumi. Então, permitam que essas lições venham a vocês ou simplesmente identifique ela na vida de vocês, porque isso desconstrói qualquer autoimportância, né? Aquela seriedade do sexo, inclusive do sexo que não é o sensual, né? Mas que pode ser engraçado, porque um bom sexo às vezes tem que ter humor. E me veio essa deusa nesse aprendizado. E provavelmente, talvez essas deusas fiquem com vocês, mexam em vocês, desconstrua vocês, tirem vocês do sério e da seriedade, dancem com a balbo, sintam os seios, permitam os sonhos acontecerem. Elas vão chegar das formas mais ou simplesmente sejam Liliths, né? Hoje eu quero, vai ser desse jeito, ou vai ser comigo, mas descubram, permitam essas deusas chegarem. A gente vai entrar no nosso espaço sagrado muito rápido dessa vez, porque a gente só vai falar: oi, deusas sujas, estamos aqui, para entrar essas energias. Então, eu vou fazer com chocalho, porque é uma energia mais de cura. Então, se quiser ir no banheiro, apagar a luz, desligar a câmera, tanto faz, como se vocês sentirem à vontade. Olha, azul. Não pode abrir. Trímula, você está aí? Não sei se a Trímula está. Vamos ter a banheira. Estão sentindo o barulho do cascalho.
Vão se sentando. E vão sentindo essa energia do chocalho circulando o corpo de vocês. Os pés. Aí vai subindo, como uma espiral. Pernas, as coxas, quadril, útero, ventre, as costelas. A energia do chocalho está circulando os pés de vocês. Sente os pezinhos, balança os pezinhos, os dedos. Sente a canela, circulando a energia. Respira enquanto você vai sentir. Solta o ar com a boca. Saindo do mental, respira com a boca. As coxas. Solta o ar. O quadril. Solta o que está preso. O ventre, o útero. Solta o ar, respira esse útero. A vulva, cilhone. Sua barriga. Todas essas vísceras. Até chegar nas costelas. Solta o ar. Enche essa barriga de ar, boca aberta. Relaxa a língua, pode botar a língua para fora. Agora vem para as costelas. Deixa essa espiral sagrada, a energia da Kundalini. Esses bicos de peixe. Manda ar para eles. Aperta eles, deixa eles acordar. Gera uma energia um pouco de tesão também na testa. Energia da cobra. Sente a parte alta do tórax. Solta o ar. Os ombros, os braços. Solta o ar, desperta esse corpo. Solta agora a garganta. E uma respiração. Bota para fora tudo que você está guardado aí. Conecta agora pepeca, útero, coração, garganta. Solta o ar, uma respirada. Agora maxilar a boca. Solta o ar. Deixa esse ar entrar. Agora os olhos. Nariz, as bochechas. Língua presa, sua face. Solta o ar. O terceiro olho. Conecta. Solta o ar. Seus olhos. A sua testa. O topo da sua cabeça no espiral sagrado. Agora eu chamo a presença divina de vocês. O nome de vocês é sagrado. Peço licença ao Deus que faz dentro de cada um de nós, as guardiães da roda de medicina, os espirituais, paramilitares, para se centrar nesse conselho das anciãs, amor incondicional, Efigênia, Clara, todos os guardiões da consciência crítica. Vocês vão se deparar com uma floresta. Uma floresta com céu estrelado. Vocês vão entrando, floresta dentro. Só que dessa vez, mais um pouco à frente, você vai ver uma fruta, uma caverna. Você vai entrar nessa gruta. Deixa essa gruta aparecer. Está no meio dessa floresta linda.
Lá no fundo tem um foguinho convidativo. Vocês não têm medo. Vocês vão olhando pelas paredes dessas cavernas, que já tem símbolos. Preste atenção nesses símbolos. Até que no meio dessa caverna tem um fogo. Fogo que brilha. Ele parece uma tenda. Vocês estão agora no útero da Mãe Terra. Nesse útero existem algumas avós. Elas dançam, elas cantam, elas riem. Você pede licença, mas elas já estão aguardando vocês. Só que dessa vez elas não vão deixar vocês cantar. Você vai olhar para o fogo, vai olhar para elas, você vai olhar para os símbolos. Deixe seu coração guiar vocês. Tem esse espaço sagrado para vocês. E elas estão te convidando a rir. Olhar para o fogo, para o brilho interior de vocês. E a rir com vocês. Elas dançam, elas cantam, elas até bebem. Essas mulheres são ancestrais. Tem que olhar para esse fogo e viver esse momento com alegria. Se alguma guardiã se apresentar, aceita. Olhando para elas e para o fogo, o espírito de vocês se abre a convidar as deusas sujas a fazer parte da morada de vocês. A aceitar as sombras, a aceitar as tristezas, com reverência, com alegria. E essas mulheres passam confiança na alegria do feminino, da vida, da sabedoria ancestral. Enquanto vocês olham para o fogo, para essas mulheres, eu vou fazer uma oração. O fogo da sabedoria lampeja, com as suas chamas abrasadoras, enquanto as provas de fogo testam tudo o que eu afirmo. O coiote me visita para ver o que eu aprendi. Será que eu posso brincar com o fogo ou eu vou sair queimada? Serei ameaçada ou precisarei competir, permitindo que a autoimportância derrote a sabedoria? Posso compartilhar tudo que eu sei para poder inspirar, concedendo aos outros o seu direito de resgatar o fogo do espírito. Quando o coiote vier me visitar, estarei preparada para a sua chegada. Encontrarei meu equilíbrio no riso e no meio das armadilhas que ele arma. Você agradece às anciãs, aos espíritos delas, a esse fogo, abrindo o coração para encontrar o equilíbrio do riso no seu dia a dia. Vocês saem dessa caverna, pés descalços e fortes no chão, no útero da Mãe Terra, caminhando de volta, guiando pela luz das estrelas, que leva de volta à floresta. E nessa floresta pode ser que venha algum animal, mas você seguir até pelas estrelas, pé no chão, a brisa sentindo a terra úmida, sentindo vida. E aí vocês se sentam e voltam para o lugar. E agora, no lugar de vocês, ainda de olhos fechados, eu peço gentilmente que vocês lembrem de todos os momentos da vida de vocês que foram engraçados ou quase ridículos. E agora vocês vão forçar uma gargalhada, que pode vir tímida, vocês podem se sentir idiotas, mas vocês vão forçar essa gargalhada. Eu apresento a minha gargalhada.
Riam e sejam falsas. No começo pode parecer falso, mas em algum momento vocês vão entrar nessa verdade. Eu falei que é bem maluco ser bruxa? Pois bem. Riam da vida, riam de vocês, riam de todos os erros, riam na cara das pessoas. Quero que se convidem a rir da cara das pessoas. Rir do seu chefe, rir dos seus medos, das suas loucuras. Solta tudo. Lembra de quando você era criança e a barriga doía? Aquela cosquinha maravilhosa que faziam. Não tenham medo da bochecha doer. De rir quando gozar, de rir quando andar na rua, de rir para um estranho. Eu aceito meu riso. Eu peço que todas falem isso. Eu aceito meu riso pela dimensão da consciência crística. Eu encontrei o equilíbrio no riso. E por mais que soe falso essa risada, o dever de casa é vocês darem risadas no espelho, darem risadas quando vocês estiverem sozinhas e abrir espaço no corpo a partir das risadas. O riso vai ajudar no trabalho, o riso vai ajudar a enfrentar uma dor, o riso vai ajudar com uma tristeza, o riso vai ajudar vocês saírem da autoimportância. A catarse do riso perante a vida, quando a gente acha é só mais uma encarnação, é só uma vida, ninguém pode me fazer de ridícula, ninguém pode me botar para baixo. Então, ria da cara dessas pessoas, ria da cara da sociedade. Por que as deusas sujas são excluídas? Porque elas riem da cara, elas são poderosas, ninguém bota elas de escanteio. Riam quando gozarem, não se deixem ser bobas, riam nos atos sexuais, sejam donas de vocês. Convidem-se a rir, de gargalhar, de trazer alegria. Não esqueçam da alegria do riso. E é com essa alegria do riso, eu falei que o encontro ia ser diferente, que vocês aceitem esse riso. A pombagira ri para assustar, tirar a dor, tirar o medo, tirar a mágoa. Aceitar a pombagira, nossa deusa suja que a gente tem, né, tanto medo. Aceitar o nosso lado de deusa suja. Então, riam para se curar. Não tenham medo do riso. Extravasem no riso. E eu estou aqui, se precisarem. E se tive uma catarse, estou com medo de mim, pode me ligar. Não tenham medo de você. Liga, fala, ó, tá acontecendo isso. Vocês vão assustar as pessoas, de verdade. Eu assusto várias pessoas quando eu dou o meu riso. E esse riso eu ainda estava um pouco tímida. Inclusive, meu namorado outro dia achou que eu estava com uma pombagira, porque eu comecei a rir do lado dele. E é importante que a gente tenha, isso é poder, isso assusta. E a gente trabalhar a espiritualidade também é trabalhar o nosso poder pessoal, e o poder pessoal, ele assusta. Então, a gente precisa desapegar
da nossa boazinha e dá uma gargalhada pombagiresca para espantar mago, espantar o medo, espantar baixo astral, espantar um riso sincero e visceral de Baba Yaga. Por isso que uma gargalhada da bruxa assusta. Tá bom, minhas deusas? Tá todo mundo acordado agora depois do riso. Vou abrir os mics, quem quiser compartilhar. Ou abrir também, porque eu estou tentando aqui Ask to Unmute, se não estou conseguindo unmutar nada. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Depois dessa risada pombagiresca. Raik já abriu. Raik é sempre a primeira. Fala, minha deusa. Então, eu ia até contar, mas daí depois que você falou da risada, daí eu comecei a rir. Gente, vocês já ficaram com um cara, com um homem, que tem um pênis do tamanho de anjinho de chafariz? Então, eu fiquei com aquilo na hora. Eu estava com 23 anos, né? Aí eu fui para a cama com um rapaz, até então era até meu namorado, né? Aí, na hora, eu cadê, gente? Só tinha as bolas. Cadê o pênis do homem, gente? Cadê o piro do homem? Aí daí depois eu fui olhar assim, não, era um negocinho desse tamanho mesmo. E ele super bem resolvido com aquilo. Achei incrível, assim, a atitude, né, dele ser super bem resolvido. Daí gente, eu vou botar isso aonde? Assim, fui super criativa, criei várias alternativas ali na hora, né? Descobriu as alternativas, né? Tem que descobrir, porque eu acho que já sabendo da situação, olha só que engraçado. Ele faz as coisas outras boas, bem. Não, menina. Eu vou para passar um final de semana num hotel em São Paulo, porque ia ter uma exposição de arte. Aí não tinha como eu escapar, entendeu? Não tinha para onde eu ir. Assim, eu estava dentro de um quarto de hotel com ele lá no Partenon, em São Paulo. E a gente foi de avião até, e eu estava morando no Rio. E eu passei 2 dias com ele, e assim, à noite não dava para virar para o lado e falar, não. Então, eu parti para as segundas opções, né? Para o sexo oral, enfim. Não preciso listar aqui. Mas ele não lembro se ele fazia coisas de bem ou não, mas eu lembro que na hora assim, eu tive que ser super criativo. É isso. O zoom para você. A gente só faz, assim, ó, gente, sem brincadeira. Assim, eu nunca tinha visto. Primeira vez. Acho que foi a primeira e última. Que experiência, cada uma, minha mãe sempre falou. Temos que beijar muitos sapos na vida. E era isso que eu ia contar antes até. Amei. Contou na hora certa. Da gargalhada, eu fiquei lembrando dele, daí eu morri de rir também. Já foi me preparando para a gargalhada. A lembrança. É isso. Arrou, beijo. Minha irmã. Mais alguém? Rebeca vai contar mais uma história de... Ou de Little Tits? Não, vou contar uma história que tem a ver com as escutas infantis. E eu lembro que eu criança, sei lá, um dia assistindo um programa do Silvio Santos, criança mesmo, aquela coisa do Silvio Santos que as pessoas contavam piada. E aí contou uma piada que era uma piada curta, eu decorei. E eu contava essa piada para todo mundo e eu caía na gargalhada. E eu ria, eu rolava no chão e eu ria. E eu não fazia o menor sentido da mensagem. A piada era: os pais viajaram e falaram para a filha mais velha, você vai ter que cuidar da sua irmã, tá? Ela, então tá. Aí ela falou para a irmã, então vamos tomar um banho junto logo para facilitar. Aí foram tomar banho junto. Aí a irmã mais nova falou, maninha, já está nascendo pelinho na minha macaca. Aí a mais velha falou, sua boba, a minha já come até banana. E bom, eu não fazia a menor ideia do sentido dessa piada tosca,
Mas eu contava isso para todo mundo. E aí eu fico pensando a reação desses adultos, que eu contava para os adultos, na festa de família. Parava as tias todas, aquele povo todo, e eu contava, e eu ria. E eu fico pensando, cara, como que é, né, o imaginário infantil? Hoje eu não consigo lembrar como que eu via essa piada, qual sentido que eu via ela naquele momento. Mas em algum lugar do meu inconsciente, ela já era divertida num sentido feminino, de confidências, não sei, e dessa parte erótica e das descobertas, né? E aí me lembrou aquilo também, aquela parte de como as crianças escutam, né? Maravilhoso. Gente, essas piadas, ai, eu queria só assim fazer um grupo de piadas. Mais alguma? Fala, Prímula. Prímula vai contar. Gente, quero agradecer, foi demais esse encontro, realmente foi muito diferente, né? Eu estava precisando das gargalhadas. E eu achei muito interessante você falar dos sonhos obscenos, porque tem sido tão corrida a minha vida essas 2 semanas, mas eu lembrei de um sonho, que eu estava transando com meu marido, tipo assim, na sacada, num terraço, assim, mas já era do lado da rua onde passavam as pessoas. Eu falava, cara, que loucura, como é que eu vou relaxar numa situação dessa? Não tem como. E foram acontecendo, teve vários sonhos, assim, que eu não me lembro ao certo, mas eu acho que já estava essa energia rolando muito forte, né? E depois que eu consegui finalmente aí algumas ervas para fazer o meu banho, eu comecei a me olhar com mais admiração, sabe? Eu acho que a gente vai ficando muito dura, né? Com as responsabilidades, com os medos, com as inseguranças, com as preocupações, e a gente esquece desse espaço aqui, desse corpo, né? Desse tesão mesmo pela vida, pela gente mesma, pela nossa pele. É uma coisa muito doida, mas eu sei que isso começou a ficar muito potente esses dias para mim, né? E aí eu pude ter consciência que eu não acesso, né? Que eu vou endurecendo muitas vezes. E ontem na rua, tipo, primeiro tinha um cara que estava na minha frente, eu andando, né? O cara andando na minha frente, o cara virou umas 3 vezes. Eu falei, cara, será que é para mim que esse cara tá olhando? Fiquei com isso. Eu falei, nossa, tô com alguma coisa diferente. Depois, em outra situação, andando em outro lugar, o cara olhando para trás também. Eu falei, que doideira. O banho. É o banho total. E hoje eu me arrumei e eu cismei que eu queria um negócio, um tic-tac vermelho, uma florzinha, qualquer coisa vermelha para pôr no cabelo. Ó a bomba aí, já batendo. Sim, não achei. Entrei num lugar para comprar, achei outra coisa ali, mas eu fiquei com isso. Aí agora, né, a gente aqui todas juntas, eu fui tendo consciência. Muito especial. Como é potente esses encontros e como é potente a sua energia para juntar tudo isso, assim. Nossa, eu sou muito agradecida sempre, porque cada vez mais eu aprendo com você, aprendo com os nossos encontros e fico até sem palavras. Agradecida. Foi lindo, foi maravilhoso. Espero que a gente acesse mais, né? A nossa pele, o nosso corpo, o nosso tesão, as gargalhadas. Eu comecei tímida na gargalhada, meia falsa, mas de repente eu já estava rindo pra caramba aqui. Quem não conseguiu, faça depois, porque eu fiz para estimular. Mas faça, não tem, por isso que eu falei, quando não tiver ninguém em casa, solta assim, e tenta puxar de volta esse riso, sabe? Que nem eu que fui lá do meu namorado, ele olhou assim, ele falou, caraca, ficou com medo. E fica com medo. Se tem alguém do quarto do lado, a pessoa vai ficar assim, que tá? Nisso já tem o ziriguidum. O negócio tá ali, tá forte. Gente, faz parte da nossa natureza, da nossa essência, né? Enxergar isso com encantamento, né? Com energia, com criatividade, é muito, muito especial. Agradecida. Arrou. Quero falar.
Tem como substituir essa erva que você indicou, Anísio? Eu não consigo achar aqui perto de casa. É macaçá, é isso, né? Caatinga de mulata. Caatinga de mulata. Macaçá, vulgo caatinga de mulata. Se você não conseguir... Onde é que seus pais moram? Eles moram em... Agora que a Prímula falou que ficou todo mundo olhando para ela, eu já quero comprar essa erva. Não, essa aí, eu fui a primeira vez na feira comprar, com A 17 tem anos. esse poder, né, Nice? A colônia também, a folha de colônia também é muito poderosa, eu senti. Muito, muito. Mas a colônia, ela dá uma acalmada na energia. O macaçá é muito sensual. O macaçá é uma folha de Oxum. E quando eu fui comprar a primeira vez com 17 anos, eu cheguei na feira, eu até já falei. Aí o rapaz olhou assim, as meninas já levaram todos, que eram as meninas putas de Copacabana, porque elas usam. Então é uma folha que estimula muito a sensualidade e a autoestima, ela é ótima para autoestima. Mas olha, e não é só o macaçá, mas mexer com a energia sexual, as pessoas te olham diferente. Quando a gente trabalha com a energia da Kundalini e mexe com a energia sexual mesmo, tá vibrando nessa potência que primeiro e segundo chakra, isso atrai muito também. Então, ou seja, macaçá com energia sexual, isso é um desperte. Posso falar? Pode? Então, primeiro eu queria sugerir se você pode depois mandar essa meditação de novo. Eu não sei se foi para todo mundo, mas para mim picotou muito. E além disso, tinha o barulho do chocalho, né? Que aí assim não dava para ouvir. Eu fui mais ou menos acompanhando. Vocês não ouviram a meditação por causa do chocalho? Só para entender, porque acho que é a primeira vez que eu uso o chocalho. Que o chocalho ele tem uma energia. Ele tem uma energia mais feminina. Mas ficou meio realmente nisso, ficou um pouquinho distante a sua voz. Eu vou mandar de novo. Eu não sei se o chocalho estava muito perto do microfone. O chocalho e o tambor às vezes dão uma coisa. Eu faço de novo. Beleza. Tá? Para quem não conseguiu, mas eu acho que a energia ali foi um pouco feita, mas eu vou fazer de novo sem o chocalho. E aí eu mando isso amanhã. Beleza. Ou isso, o chocalho ficar um pouco mais longe, né, do microfone, assim, não ficar tão colado ali. Talvez eu faça pelo telefone, que aí não vai, porque o chocalho, eu acho que ele tira o zoom, ele não aceita o chocalho nem o tambor. Tá? Mas eu vou mandar esse link no grupo para todo mundo que não fez poder fazer. Tá. Fala. Termina? Pode falar, não. Então, eu amei, assim, durante a semana, né, fazer esse banho de mel. Eu nunca tinha feito com açúcar, maravilhoso. Macaçá também. Adorei essa coisa do capítulo ser tão curto, né? E a gente relembrar, assim, o poder do riso, né? Você trouxe hoje até como gargalhada. E aí, assim, hoje eu fiquei muito, muito, muito triste. Eu pensei até em nem vir no encontro, né? E aí eu tenho, assim, uma coisa de que eu tenho muita alegria para a vida. Isso é um retorno que as pessoas sempre me dão. E a dificuldade é o contrário, é entrar na tristeza, viver o que eu estou vivendo, né? E aí, de repente, eis que surge você com a gargalhada. Aí eu falo, gente, cara, isso para mim é tão importante, assim, eu consegui gargalhar muito, assim, de um dia que tá foda, muito, muito. E aí, assim, de poder pensar, né, essa linha tênue, né, entre poder continuar rindo, né, e poder entrar na tristeza, mas sem poder tirar a potência disso também, né? Então foi super lindo nesse sentido. Você teve um dia, uma balbo hoje. Pancão. Arrou. Que a balbo te dê muitas bênçãos. Mais alguma flor? Juju? Nice, na verdade, falar que, cara, tá muito foda.
tu é muito foda. Eu acho que, assim, já tá com o livro todo. Eu acho que, por mais que, assim, que a gente só tenha entrado na leitura desse agora, essa semana, eu acho que a gente já está desde muito tempo já trabalhando. Cara, só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer, cara. Você está fazendo, assim, revolução, trazendo coisas, sabe, não só minhas, mas acho que, assim, da minha ancestralidade. Eu estou conseguindo, tentando curar. E quando antes do encontro hoje, sentei aqui e eu pedi isso, a minha cura, a cura da minha ancestralidade, o resguardo das 7 gerações à frente. Então, assim, eu só tenho a agradecer, cara. Você Até congelou. Parece que é uma coisa simples, mas é tudo, é tudo. Então, assim, só tenho a agradecer, cara. É muito. Eu falei, cara, todos os encontros que eu faço, você tem sido a minha prioridade, porque é uma cura absurda. Muito obrigada. E encontro dessas mulheres, né? Porque eu acho que é a força dessas mulheres no grupo. Gratidão. Eu vejo, sei lá, a transformação de todas vocês e a minha própria. E aí, a gente está devorando esse livro e não é pouca coisa, não. Mesmo quem chegou depois já estavam nos seus processos, porque não é à toa que a pessoa não aparece num grupo à toa, sabe? Todo mundo faz parte e a gente está, ó. Acho que quando acabar esse livro, a gente faz até uma festa para celebrar. Inclusive, eu estou indo para o Pantanal segunda, finalmente saindo da viagem, e lá eu vou estudar sobre a raiva. Que aí, quando eu voltar, vai ser, 4 horas de grupo, preparem-se. Isso, posso só falar uma coisa rapidinho? Eu já tinha feito a esfoliação há muito tempo atrás, mas esse banho de mel, para mim, foi muito, tipo assim, forte, porque a gente toma banho numa dinâmica de um processo do dia, de uma coisa que você tem que fazer ali, né? Imagina, eu com 3 filhos, e missão, e trabalho, e casa, não sei o quê, você toma um banho missão. E aí, cara, eu realmente fiz um preparo mesmo, né? Eu lavei meu banheiro primeiro, deixei ele nos trinques, aí botei música, botei não sei o que, mas, cara, preparou o seu date. Exatamente, e foi tão foda, porque, assim, foi uma energia, assim, tão, tão intensa e tão sexual num lugar muito bonito também, porque tinha muito tempo que eu não tocava o meu corpo e sentia prazer num toque, de tocar aqui no meu ombro, de tocar nos meus peitos e falar assim, caraca, isso aqui é meu, porque, né, estou há muitos anos num processo de amamentação que o peito ainda é muito objeto, é uma coisa muito esquisita, né, o José que parou de mamar tem 7 meses, ainda vem, puxa, eu boto meu peito de fora, é uma coisa estranha, né, e eu estou num resgate desse corpo que virou casa e tá num processo há 6 anos e agora eu tô, tipo assim, eu me sinto tomando posse do meu corpo novamente, sabe? E isso tem várias camadas na minha vida, no momento que eu tô vivendo agora também, de vida. E esse banho, ele foi tão simbólico, que eu acho até no dia eu te encontrei, e foi a primeira coisa, acho que eu nem dei oi e falei isso, né? Tipo, eu já cheguei... Porque, assim, foi tão lindo me sentir, sabe? E me sentir como mulher e sentir o meu corpo assim de novo, assim como há muito tempo eu já não sentia antes, que eu estava me sentindo feia, desinteressante, esquisita, abandonada. Aí não tem nem a ver com gordo ou magro ou flácido ou nada. É um lugar de você não conseguir ver. É como se você tivesse mesmo com uma lente assim que blinda você ver a sua própria beleza. E acho que a depressão, tudo isso, depressão, ansiedade, processos que de alguma forma eu estou vivenciando e que te auxiliam a você ir se ocultando, né? E aí, de fato, como as meninas falaram e como você falou, não é à toa, né? Tipo, eu cheguei aqui há pouco tempo, mas como tem sido um lugar de reciclagem para mim isso daqui, assim, reciclagem no melhor sentido de renovar as minhas energias e conseguir, na verdade, fazer a reciclagem do meu íntimo, assim,
de resgatar de novo a minha potência, a Rebeca, como um ser no mundo, como um ser importante, como a Juliana falou, né, com toda as minhas gerações para trás, né, e tudo que eu já estou trazendo, né, para o mundo. Então, assim, agradeço muito, muito, muito. Tem sido muito lindo fazer esses rituais e estar aqui com vocês. Muito especial. Não foi à toa que a gente está juntinhas. Com certeza. E olha, tô para te falar isso, só que eu esqueci. Artemísia. Procura Artemísia ou esse bastão de Artemísia para queimar, porque trabalha a individualidade. Quem tem isso é um bastão de Artemísia, tem um nome, eu esqueci, eu vou procurar, eu mando no grupo. Mas é ótima para trabalhar a individualidade e voltar para o eu, né? De como mulher, indivíduo, Artemísia, ela te acolhe para te mostrar quem você é. Então, deusas, eu vou tirar minha foto, lindas e maravilhosas, com um sorriso de bruxas gargalhadas. Bem louca! Ó, gente, porque uma coisa, eu fico até com vergonha às vezes, mas vocês devem me achar muito louca. Que é cada uma que eu apronto com vocês e vocês são mais loucas ainda porque vocês fazem tudo. X de bruxaria! Amadas, uma belíssima noite de muita paz. Gratidão aos guias espirituais de cada uma, aos nossos próprios guias espirituais e mentores, por todas as coisas boas, que vocês possam ter uma noite de sono, de paz, de tranquilidade, Pamela, com muitas bênçãos na casa de cada uma de vocês, tá bom? Amo vocês, obrigada por tudo. Boa noite. Arroa. Agradecida. Boa noite. Arro. Muito obrigada. Tchau. Beijo, gente. Beijo. Beijos! Beijão.